Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Essa é a nossa grande mensagem para você e a gente não se cansa de anunciar essa mensagem. Breve Jesus voltará. Foi Ele quem prometeu que voltará a esse mundo para buscar os seus filhos, a sua igreja. E se Ele prometeu, assim será. Porque a palavra do Senhor é fiel, seu testemunho é verdadeiro. E acredite, quanto mais o tempo passa, mais próximos estamos do grande dia, quando aquele que vem virá e não tardará. Tomara que o dia da manifestação do Senhor seja para a sua alegria, seja para a sua salvação, por isso confie no Senhor. Ande com fidelidade nos caminhos do Senhor e o dia da segunda vinda de Cristo será para a sua alegria eterna. Oh, glória a Deus por isso. Eu quero agradecer você pelo carinho de sua audiência e quero convidar você a acompanhar o programa A Voz da Profecia também em nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. A gente gosta de ver seus comentários, ouvir suas sugestões. Participe conosco, tá bom? Aí em nossas redes sociais, seja pelo Instagram, pelo Facebook. É sempre bom ter a sua companhia, também assim, através da internet. E eu quero também lembrar você que o programa A Voz da Profecia, a partir da primeira semana de janeiro, estará com uma nova série. A série Gente como a Gente. São personagens bíblicos. Vamos tirar lições preciosas da vida de homens e mulheres, alguns que deixaram bons exemplos e devem ser imitados, outros que erraram e por isso o que eles fizeram deve ser evitado. É a série Gente como a Gente, a partir de janeiro. Por hora está no ar o programa A Voz da Profecia.
Na calma dessa hora, eu venho te buscar, Senhor. Lá fora é tão frio, aqui eu sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. De coração aberto, eu venho te pedir, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor. Teu toque incomparável, profundo e restaurador. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. Na calma dessa hora, eu venho te adorar, Senhor. Minha relação com a música começou quando eu era criança ainda, mesmo sem eu saber e sem ser intencional. A minha mãe percebeu que eu tinha facilidade para aprender música. Ela foi minha primeira professora de piano na época, né? Eu devia ter entre 5 para 6 anos de idade, mas nunca imaginei que um dia eu estaria dedicando 100% do meu tempo à música. Esse ano agora de 2021, são 21 anos que eu trabalho com música, com produção musical, produzindo cantores, compondo músicas. Essas músicas chegam para vocês aí na casa de vocês e às vezes vocês nem sabem quem são os compositores, mas tem umas aí que eu escrevi e que provavelmente vocês conhecem. O meu trabalho principal é a produção musical.
E o que faz um produtor musical? Ele tem uma função que seria transmitir a ideia, o que está no coração de um cantor, né, ou de um grupo, ou de um coral, para que a música fique pronta. E isso envolve várias etapas. Já produzi muitos discos que durante bom tempo foram referência aqui na gravadora Novo Tempo também, né? Alguns, vou citar aqui para vocês só rapidinho, alguns cantores: Melissa Barcelos, Wagner Dida, também já produzi algumas coisas da Laura Morena, do Arautos do Rei, Jefferson Pilar também, a gente está trabalhando junto há muito tempo. Na hora de compor, eu particularmente não fico pensando exatamente, vou falar sobre isso ou vou falar sobre aquilo. É um momento em que vem uma melodia e daqui a pouco vem uma ideia de uma letra de algum tema que eu deva falar. Eu acho que é uma coisa muito do momento, assim, da inspiração que Deus te dá naquele momento de escrever. Eu busco muito a Bíblia, textos bíblicos, é onde eu mais procuro inspiração para aquilo que eu escrevo. Então eu acho que no momento que escrevi A Olhar para a Cruz, foi pensando nessa graça, nesse amor, nessa entrega de Cristo por mim, né? Que ando por aí tentando justificar tudo que eu faço, mas Deus é maior, né? O amor de Cristo é maior do que o que eu possa ou não fazer. E foi nesse contexto que veio essa melodia, veio essa letra. E ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E aí eu enviei a música para o Projeto Adoradores e ela foi gravada e chegou para vocês. E hoje a gente canta essa música em vários lugares, em vários momentos, e tem sido uma bênção na minha vida. É muito emocionante quando eu viajo. Já tem muito tempo que a gente não viaja, né, por causa da pandemia, mas quando a gente viajava, ia nas igrejas e a gente ouvia a congregação, pessoas ali cantando e louvando a Deus, ou tendo esse olhar para a cruz que eu tive na minha casa, ali no meu piano, né, escrevendo uma simples melodia e uma simples letra, e ver como isso tem tocado e levado pessoas à cruz de Cristo também. Isso me envolve e me toca demais. Eu me sinto muito agradecida e feliz, porque o pouco que eu faço, o pouco que eu consigo dedicar do meu tempo para esse ministério, o Senhor tem usado, e eu só tenho que agradecer a Ele por isso. Louvar ao Senhor, adorá-lo, estar na sua presença, em sua casa, glorificar a Deus, especialmente assim na companhia de pessoas queridas, que têm os mesmos sonhos, os mesmos ideais, o mesmo desejo de estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. Que Deus lhe abençoe, para que você e eu, nós todos, ofereçamos sempre a Deus o melhor louvor, a melhor adoração. E creia, quando o coração está rendido a Deus, nós então lhe oferecemos um louvor verdadeiro, um louvor perfeito, uma adoração sincera, apesar de pecadores como somos, mas Deus nos aceita em nossas limitações. O mais importante é assim, exatamente como nós ouvimos, que o nosso coração seja sincero e reverente na presença do Senhor. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você, a revista Ensinos de Jesus. Um material, como todos os outros da Novo Tempo, preparado para que, através destas palavras, você seja orientado no conhecimento e na compreensão da Santa Bíblia. São vários temas, todos eles abordando mensagens que nos foram deixadas pelo Senhor Jesus Cristo quando passou por essa terra. Na verdade, são 18 estudos bíblicos. Você quer essa revista Ensinos de Jesus? É só pedir que a gente lhe manda.
O telefone está aí na tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial. Outra opção é você pedir a revista através do nosso WhatsApp. Olha aí o número na tela. Anota direitinho esse número, manda a mensagem para cá e nós vamos retornar o seu contato e você vai receber a revista aí nas suas mãos sem lhe custar nada. É presente mesmo da Novo Tempo para você. E agora o intervalo, como sempre tem nessa hora, mas passa ligeirinho. São algumas mensagens aí da Novo Tempo e eu já volto para nós pensarmos nesse tema, perfeito louvor. Eu penso que isso é importante para mim e para você, para todos nós que adoramos e que amamos a Deus. Fica aí que eu já volto. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e é sempre assim, aqui no programa o Quarteto Arautos do Rei e eu recebemos você com alegria, com gratidão, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, participando desse programa e esse aqui é o exato momento quando a gente abre a Bíblia e fazemos nossa reflexão espiritual. O propósito é sempre o mesmo, é buscarmos em Deus, por meio da sua palavra, orientação, luz, para que nós andemos por um caminho seguro, um caminho que agrade a Deus e que certamente será para a nossa felicidade, porque tudo o que Deus faz, tudo o que Deus orienta, tudo o que Deus quer é que nós, os seus filhos, sejamos verdadeiramente felizes e essa felicidade a gente encontra quando nós estamos bem juntinho do Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família. Posso orar com você? Antes de nós refletirmos no tema bíblico, pense em Deus comigo. Pai querido, nós nos voltamos a Ti, Senhor, mais uma vez. E o nosso pedido é este, fica conosco, Senhor, para que Tua palavra alcance nossa mente e nosso coração e seja para nós todos um alimento sólido e forte, uma orientação segura, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos. Por isso nós pedimos e oramos no santo nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando num episódio que certa vez ocorreu com Cristo, diante de diferentes reações de pessoas que o acompanhavam. Eu quero convidar você para o Evangelho de Mateus. Se você tem aí a Bíblia, Evangelho escrito por Mateus no capítulo 21. Isso mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo 21, eu vou ler os versos 14 a 17. Na minha Bíblia está escrito assim: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. O texto bíblico diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e Jesus os curou. Jesus tinha prazer em curar as pessoas enfermas. Jesus tinha prazer em abençoar aqueles que o procuravam e que necessitavam da sua ajuda. Jesus fazia isso com prazer e com alegria, pelo seu poder, é claro. E veja que aqui, a palavra de Deus apresenta duas reações diferentes. Uma de um grupo de garotos, de crianças, e outra de um grupo de líderes religiosos, de sacerdotes, diz o texto, e escribas. Quando os sacerdotes e escribas veem essa atuação de Cristo, curando pessoas enfermas,
E ao notarem a reação das crianças diante do que Jesus fazia, a Bíblia diz que os sacerdotes e escribas ficaram indignados, bravos, nervosos. Mas qual era a reação das crianças diante da atuação de Cristo curando as pessoas enfermas? Está escrito aqui que as crianças gritavam no templo e diziam: Hosana ao filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é, na verdade, um termo messiânico. A questão é que a profecia indicava que o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando os judeus se referiam a Jesus, chamando-o de filho de Davi, eles estavam reconhecendo Jesus como Messias, como Cristo, aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento durante séculos, por meio de muitos profetas usados por Deus. As crianças dizem assim: Hosana ao filho de Davi. Hosana tem a ver com salvação por meio do Messias. Elas estão glorificando a Deus, porque elas estão reconhecendo que por meio de Jesus, o Messias, Deus está trazendo a salvação ao seu povo. Mas veja que enquanto as crianças louvam a Deus, glorificam o Senhor, porque reconhecem Jesus como Messias, os escribas e fariseus, os sacerdotes, eles ficam indignados diante do louvor das crianças. E eles dizem assim para Jesus: você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus responde: sim, claro que eu estou ouvindo. E vocês, disse Cristo, nunca leram que das crianças, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Jesus aqui está citando o Salmo 8, verso 2. Ei, vocês não conhecem as Escrituras, não sabem que é assim mesmo. Das criancinhas pequenas vem o perfeito louvor. Eu fico impressionado com isso. Reações completamente diferentes diante da atuação de Jesus. As crianças ficam comovidas e elas têm convicção de que Jesus é o Messias. Mas, infelizmente, sacerdotes e escribas, líderes religiosos, movidos por inveja, porque eles estão com o coração fechado para Deus, diante do que Jesus faz, diante da reação dos meninos e meninas, eles ficam indignados. E a pergunta que eu tenho para você agora é essa: qual tem sido a sua reação diante das maravilhas que Deus tem feito ao longo de toda a história, inclusive diante das maravilhas que Deus faz hoje? Qual tem sido sua reação diante da revelação da palavra de Deus, da Santa Bíblia? Qual tem sido sua reação ao ouvir o anúncio do Evangelho, o anúncio de boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo? Você está entre aqueles que glorificam a Deus como as crianças e apresentam perfeito louvor? Ou você está entre aqueles que ficam indignados? Aqueles que ficam aborrecidos quando ouvem o Evangelho porque estão com o coração fechado para Deus? A nossa reação revela de que lado nós estamos, se com Deus ou sem Deus, se abertos para a atuação do Espírito de Deus em nossa vida ou se fechados, resistentes e indiferentes aos apelos do Espírito Santo. Mas eu acho tão lindo quando Jesus diz que da boca daquelas crianças estava partindo um perfeito louvor, um louvor sincero e verdadeiro. E eu fui ao Antigo Testamento e me lembrei de uma linda história bíblica que eu penso ser, sim, uma expressão também de um perfeito louvor. Está no segundo livro das Crônicas, essa história está aqui, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Quer ver aí na sua Bíblia? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler apenas alguns versos. Mas o rei de Israel, sobre o trono de Jerusalém, do reino de Judá naqueles dias, era o rei Josafá. E está escrito no início aqui do capítulo 20 que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns
dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. E no verso 3 diz assim: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Avisam ao rei Josafá: uma multidão está vindo contra você, está vindo contra o reino de Judá, contra Jerusalém. E qual é a atitude do rei? O rei sente medo. Ora, afinal de contas, certamente esses que se uniram tornaram-se mais poderosos do que Josafá e seu exército. Então o rei teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Oh, bendita atitude, bendita iniciativa do rei Josafá. E se você segue aqui na história, vai ver que Josafá foi à casa do Senhor e ele orou a Deus com toda sinceridade. E ele disse: Senhor, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu leio agora verso 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ei, Josafá, que lindo isso, não é? Josafá diz: Senhor, a coisa está feia aqui para o nosso lado. Nós não sabemos o que fazer, mas eu gosto quando Josafá diz assim: os nossos olhos estão postos em ti, estão postos no Senhor, os nossos olhos estão fixos no Senhor. Será que eu estou falando agora para alguém que também não sabe o que fazer? Talvez você esteja vivendo um problema muito difícil, você não sabe como superá-lo, como vencê-lo ou como suportá-lo. Faça como Josafá, diga assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Fixa os teus olhos no Senhor e confie nele. A sua vitória virá do Senhor, como veio para Josafá e o seu exército, porque eles decidiram confiar plenamente no Senhor. Está escrito aqui que o Espírito Santo veio sobre um homem chamado Jaaziel, que era um levita dos filhos de Asaf. Verso 15, e Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Ei, não tenham medo, não fiquem assustados, essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus decidiu lutar por vocês, porque vocês resolveram confiar completamente no Senhor. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e no verso 17, nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E está escrito que todos então adoraram, glorificaram a Deus. E quando foi na manhã seguinte, depois de Josafá se aconselhar com o povo, verso 21, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você entendeu bem o que está acontecendo aqui? Josafá decidiu colocar um coral de cantores à frente do exército. E esses cantores, esses ministros de louvor, usando ornamentos sagrados ou vestes sagradas e não armas, ali estavam à frente do exército, sem armas, de peito aberto, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, porque o Senhor havia prometido que lutaria por eles. Eram homens movidos pela fé, eram cantores de verdade. E está escrito aqui no verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir
que vieram contra Judá e foram derrotados. Eles se atacaram e se destruíram uns aos outros, eles ficaram confusos e lutaram uns contra os outros. E o povo de Deus, de fato, não precisou lutar, apenas louvar e glorificar a Deus e confiar nele. Alguém pode estar me assistindo agora e pense assim, mas para Josafá e os cantores foi fácil louvar, porque a vitória deles foi assegurada por Deus. Mas eu lhe pergunto, e a sua vitória? E a nossa vitória também? Não é assegurada por Deus se nós confiarmos nele? Há alguma possibilidade de derrota se nós estivermos com o Senhor? Se nós estivermos vivendo no centro da vontade de Deus, há alguma possibilidade de derrota para nós? Acredite, aparentes derrotas na vida dos filhos de Deus são o agir de Deus para a nossa vitória definitiva e eterna. Mesmo quando nós não entendemos, porque Deus faz, ou Deus permite certas coisas, e parece que nós perdemos, nós podemos e devemos seguir confiando no Senhor. Mesmo no meio das lutas e dificuldades da vida, nós podemos e devemos louvar e adorar o Senhor. Lembra o exemplo de Jó? Ele perdeu seus bens, era muito rico e perdeu tudo de um dia para o outro. Jó perdeu muitos dos seus servos, dos seus empregados. Jó perdeu todos os seus filhos, e eram 10 filhos. Morreram todos num só dia. E sabe qual foi a atitude de Jó diante de tudo isso? Claro que sentiu profunda tristeza. Mas a Bíblia diz que ele se jogou no chão e adorou a Deus. E disse assim, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com Jó, que eu aprendi essa frase linda e que gosto tanto, bendito seja o nome do Senhor. Imagine, Jó não sabia que estava sendo provado, tremendamente provado. Nós hoje sabemos sua história, mas Jó não sabia de nada. Jó não sabia o que estava acontecendo, o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Jó não sabia do que estava acontecendo, mas ainda assim, no meio do seu revés, da sua angústia, do seu sofrimento, ele se joga no chão e diz, bendito seja o nome do Senhor. É possível sim adorar a Deus e louvar a Deus, mesmo nas horas mais complicadas e difíceis. Quer um outro exemplo? Estou pensando em Paulo e Silas. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, região da Macedônia, por serem pregadores do Evangelho. Eles foram torturados, açoitados, colocados numa prisão subterrânea, numa masmorra, um lugar certamente escuro, frio, difícil. Os pés deles foram presos num tronco, uma posição que provocava muito sofrimento e dor. E está escrito assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, naquele cárcere, naquela prisão, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos que ali estavam ouviam tudo isso. O que Paulo e Silas faziam? No auge do sofrimento, eles oravam e cantavam louvores a Deus. É claro que eles não entendiam porque o Senhor estava permitindo que passassem por tanto sofrimento, mesmo sendo pregadores do Evangelho, mas a confiança deles estava firme em Deus, porque mesmo assim, era por isso que mesmo assim, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Esse é o perfeito louvor, esse é o louvor que vem de um coração sincero, que mesmo muitas vezes não entendendo as ações de Deus, permanece confiando nele e glorificando ao Senhor com sinceridade. Sabe que essa questão de louvor, de adoração, aparece algumas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu estou pensando aqui no momento quando Jesus conversa com uma pessoa a respeito dessa questão de louvor e de adoração. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 4, a conversa de Jesus com a chamada mulher samaritana. Eu já mostro aqui para você. Evangelho de João, capítulo 4. Há um momento quando esta senhora samaritana, ela questiona Jesus.
João 4, a partir do verso 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela segue dizendo: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. E agora, a partir do verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade significa uma adoração sincera, adoração que vem do coração, aplicando os princípios da verdade à vida. Adorar em espírito e em verdade significa uma adoração que não se limita a um monte santo ou a um templo sagrado. Adoração a Deus não está restrita a um lugar em particular, isso que Jesus está dizendo aqui. Não se limita a formas ou cerimônias exteriores. O mais importante não é onde adorar, mas a quem e como nós adoramos. Jesus disse para a samaritana que judeus e samaritanos poderiam ser verdadeiros adoradores. O mais importante não é o lugar, mas a atitude do coração, uma rendição a Deus, submissão à sua palavra, à sua vontade e à verdade bíblica. Mas é claro que não significa que cada um faz o que quer do seu jeito, e desde que seja sincero está valendo tudo. Ora, eu fico pensando, se Deus aceita qualquer adoração e adorador, por que Ele aceitou a adoração oferecida por Abel e rejeitou a de Caim? Isso está lá em Gênesis capítulo 4. Então veja, Deus quer sinceridade sim, mas não é cada um fazendo do jeito que bem entender. Precisamos cuidar com isso. Existem certas atitudes que até parecem adequadas, mas podem ser contrárias às orientações divinas. Se verdadeiramente nós queremos adorar a Deus, então o que importa não é o que eu penso, o que eu acho ou o que eu sinto, mas o assim diz o Senhor, a orientação segura do Senhor que é apresentada em sua palavra. Eu quero compartilhar com você algumas ideias sobre quais devem ser nossos propósitos e posturas quando nós adoramos a Deus, seja no templo, no convívio com alguns irmãos da nossa comunidade religiosa ou em casa, ou em qualquer outro lugar. Primeiro, eu lhe diria que nós oferecemos um culto a Deus. Veja, o objetivo não é receber, mas é dar. O propósito não é dizer o que nós queremos que Ele faça por nós, mas que Ele nos apresente a sua vontade para a nossa vida. Nós oferecemos um culto a Deus, nós não usamos a Deus, é Deus quem nos usa. Lhe digo mais, a gente não assiste a um culto como uma plateia de braços cruzados para ver um espetáculo, para ver um show. O culto não é um momento assim de distração, de entretenimento. O culto só tem sentido, ele só é real quando você participa dele com louvor, com adoração, contrição, reverência, com entusiasmo. A questão não é sentir-se bem, mas é ter comunhão com aquele a quem nós adoramos. No culto, no momento da adoração, nós estamos em busca da verdade e não de felicidade ou lazer. Cuidado com a enganosa pregação da teologia da prosperidade, que eu costumo chamar de teologia da falsidade. Nós cultuamos a Deus não é em busca de prosperidade, mas de santidade. Nós desejamos, sobretudo, bênçãos espirituais e não apenas materiais. Os verdadeiros adoradores, aqueles que apresentam a Deus um perfeito louvor, eles querem ajuntar tesouros no céu e não na terra. E você me dirá, ok, pastor, e com relação ao culto na igreja, no templo, seja mais específico, eu vou ser mais específico. Nunca se esqueça que o templo é uma casa de oração.
é um lugar de adoração. Portanto, vá à igreja para encontrar-se com Deus. Vá com alegria e com gratidão. Lá no Salmo 100 está escrito assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Oh, sim! A gente deve ir à igreja, ao templo com alegria, com gratidão em nosso coração. O momento do culto é um momento de celebração, de glorificação, de exaltação do nome do Senhor. Mas olha, esse culto só tem sentido quando a gente presta atenção no que a gente está fazendo, quando nós nos concentramos em tudo o que acontece ali no momento da adoração, seja nas orações, seja nas músicas, no sermão, na ministração da palavra, seja na hora dos testemunhos, do louvor congregacional. Ou às vezes eu fico tão triste quando vejo algumas pessoas na igreja, na hora do louvor congregacional, na hora quando a congregação deve se unir numa só voz e louvar e glorificar a Deus, com emoção, com vibração. Tem tanta gente que fica ali com a cara de moleza, de tristeza, de indiferença. Mal estão assistindo os outros cantando. Oh, que triste isso! Quando a igreja canta, você faz parte da igreja, cante com a igreja. Concentre-se na mensagem que está sendo cantada e glorifique o seu Deus. De preferência, sente-se na frente para ver e ouvir melhor. Leve sua Bíblia à igreja. Oh, sim, leve a Bíblia. E de preferência não leve o celular. Ai, esse celular, hein? Esse smartphone é uma pedra de tropeço para muita gente na hora do culto, na hora da adoração a Deus, porque resolve simplesmente olhar as mensagens do celular, e sempre tem mensagem, não é? Sempre tem gente querendo lhe oferecer alguma coisa, lhe dizer alguma coisa. Oh, que triste! De preferência, não leve o celular para dentro do templo, leve sua Bíblia. E você dirá, não, é porque minha Bíblia está no celular. Sim, mas você não tem um livro físico assim como esse. De preferência, tenha, para entrar com o livro, com a Bíblia na igreja. Mas se você resolver usar o seu celular na igreja para nele acompanhar a leitura bíblica, ok, não tem problema. Mas resista à tentação de ver, de buscar qualquer outra coisa no celular, que não seja a Bíblia, que não seja a leitura do livro sagrado, meditando no que está sendo dito. Que tal se você levar um papelzinho dentro da sua Bíblia e levar uma caneta, para você anotar algumas coisas importantes que o pregador está ali mencionando, e você me dirá, não, mas eu posso anotar no meu celular mesmo. Cuidado, quanto mais mexer no celular, mais a tentação aumenta. Você sabe bem do que estou falando. Quantas vezes, amigos, nós temos sido irreverentes na presença do Senhor, porque apesar de estarmos no culto, na presença de Deus, na hora da adoração, a gente fica ali com o nosso smartphone, vendo o que não deveríamos ver, ouvindo o que não deveríamos ouvir, e às vezes também falando com pessoas o que não deveríamos falar jamais dentro da casa do Senhor. Na igreja esteja disposto ou disponível também para servir, para abençoar seus irmãos, para estar em comunhão com a família de Deus, dando em especial atenção aos visitantes que estão ali na igreja e aos novos conversos. Davi diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus lhe abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração e na sua vida. E acredite, o ambiente do céu, ele é permeado de adoração e de louvor, e assim será por toda a eternidade. Eu quero terminar lendo o texto que está aqui em Apocalipse, e que é muito bonito. É uma expressão de perfeito louvor dos filhos de Deus por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9. Na minha Bíblia está escrito assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos,
e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E ouça, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Por isso que eu lhe disse que o ambiente do céu é permeado de louvor, e é claro, será assim por toda a eternidade. Um perfeito louvor, louvor que vem do coração. São pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoram a Deus com sinceridade e aplicam os princípios da verdade à sua própria vida. Deus lhe abençoe. Seja um verdadeiro adorador. Apresente a Deus um perfeito louvor. O mais importante para Deus, na hora que você canta, por exemplo, não é a sua qualidade assim musical. É claro que a gente deve procurar cantar da melhor maneira possível. Eu me esforço, mas tenho muita dificuldade com isso, porque eu sempre saio do tom, sempre desafino. Mas eu já aprendi uma coisa: para Deus muito mais importante é que eu seja sincero quando louvá-lo, porque você pode cantar aí de uma forma belíssima e impressionar as pessoas com seu canto, com sua voz perfeita, lindíssima, mas se não está partindo do coração, para Deus não tem valor nenhum. Você só impressiona as pessoas, mas não agrada a Deus. E também não inspira as pessoas, porque a verdadeira música, a que vem do coração, é que inspira, é que toca os corações. Deus nos abençoe. Louve a Deus com seu coração e com sinceridade. Seja um verdadeiro adorador. Quando estiver com seus irmãos na igreja, no culto, adore com sinceridade. Quando você estiver em casa, com sua família, fazendo culto em família. Quando você estiver sozinho nos seus momentos pessoais, individuais com Deus, adore-o sempre em espírito e em verdade. E Deus recebe sua adoração sincera e Ele recebe com muito prazer. Por falar em adoração, louvor e música, chegou a hora da música do quarteto Arautos do Rei. Ouça agora, Arautos do Rei, o meu louvor é ser feliz. Cristo diz que as criancinhas, antes mesmo de saber falar, já lhe dão louvor perfeito. É assim que vou louvar. Depender de Deus, nele crer e nele confiar. E ao sentir que sou um filho seu, em gratidão seu nome irei louvar. Agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. O meu louvor é
agradeço a Deus por minha vida, pela alegria de viver em paz, por receber tantas coisas lindas que sua mão a cada dia traz. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. Pra Deus eu sou como criança, com sonhos e alma de aprendiz. Por isso louvo com minha vida. O meu louvor é ser feliz. O meu louvor é ser feliz. Oh, eu não tenho dúvida de que toda vez que você louva a Deus assim, com sinceridade, isso agrada ao Senhor, isso chega ao coração de Deus e o alegra. Vamos sim, vamos louvar o Senhor sempre, seja em nossa casa, seja em nosso ambiente de trabalho, de estudos, na rua, onde for, vamos louvar a Deus. Se não dá para louvar cantando, vamos louvar pelo nosso exemplo, como disse o quarteto, cantando, vamos louvar pela nossa felicidade, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. E por falar em louvor, culto e adoração, eu não posso deixar passar essa oportunidade de lhe fazer um convite muito especial. O convite para você ir a uma igreja adventista do sétimo dia e adorar a Deus com a gente. É possível que você saiba que essa rede de comunicação, a Novo Tempo, é da Igreja Adventista do sétimo dia. E os nossos cultos em nossas igrejas acontecem aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E eu lhe peço, assim que for possível, vá com sua família a uma igreja adventista, participe de um culto com a gente. E se você não sabe onde tem uma igreja, olha aí esse site, encontreumaigreja.com.br. Assim você descobre a igreja que está mais pertinho de sua casa e você vai à igreja. Eu tenho certeza que você e sua família serão recebidos de braços abertos, com muito carinho e com muito amor pelos nossos irmãos, para que você possa adorar a Deus e louvar ao Senhor juntamente conosco. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Então pense em Deus comigo. Graças te dou, Senhor. Exalto e glorifico, louvo o teu nome, porque tu és Deus e não há outro. Eu te agradeço, Pai, por ministrar a tua palavra e te peço, ajuda-me, Senhor, e todos que estão orando comigo, para que te apresentemos sempre o nosso louvor e que seja um perfeito louvor, por ser um louvor sincero, verdadeiro, uma expressão de confiança, dependência e submissão ao Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço em Jesus. Amém. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está aí com você, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é bom. E Ele vai continuar com a gente todos os dias da nossa vida. E se Ele permitir, semana que vem a gente se encontra outra vez. Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê. Tchau.